E aí, gente, beleza? Joia, né? Então, gente, o vídeo de hoje, o que vai ser? A gente terminou de fazer a remoção de tinta aqui do Dodge, tá? Vamos mostrar aí pra eles, Larissa. Tá vendo? Terminamos, Clarice está lá dentro, lá, terminando de fazer a limpeza no assoalho, pra gente modelar esse assoalho também, mas o vídeo de hoje não é aquilo, não. O vídeo de hoje é falar um pouco, mostrar para vocês aí um pouco da remoção, quando a gente encontra aí bastante material, e por que eu não gosto de criticar quando eu vejo muita massa, como quando eu vejo assim muito material num carro, tá? Isso eu estou falando nos carros antigos, trabalhos antigos, trabalhos aí que a gente vê que é trabalhos que não foram feitos recentes, tá? Então vou mostrar um pouco, explicar um pouco para vocês o meu ponto de vista sobre isso, tá? Então e a gente vai montar esses vídeos assim dessa maneira agora. Então a gente vai estar fazendo uma parte, né, Larissa, sobre essa remoção, sobre essa parte da massa. Depois a gente vai aprofundar mais em remoção e em cada ponto aí tentando fazer os vídeos da gente ficar mais dinâmico e mais incisivo aí, tá bom? Principalmente para a turma aí que precisa de informação e às vezes pergunta pra gente, não dá pra gente responder assim de uma maneira mais prática, então a gente direciona para esses vídeos aí, tá? E a pessoa já chega lá e acha a informação que ela precisa, tá bom? E deixa aqui bem claro, eu não estou aqui defendendo ninguém nos dias de hoje que faça trabalhos ruins, trabalhos desonestos, tá? Mas não é assim que a gente eleva o nosso trabalho. Por isso que eu quero mostrar o meu ponto de vista, mostrar para vocês a trajetória aí, do que a gente fez lá no passado, das informações que a gente tinha, dos materiais que a gente tinha à disposição e das informações que a gente tinha na época, tá? Então, esse assunto eu estou falando direcionado para restauração, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês gostem aí e vejam aí por que eu não gosto de estar criticando, porque eu acho muita massa e não faço aí, né, às vezes comentários desagradáveis aí que não tem necessidade, tá bom? Mas isso é de cada um faz o que quer, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem e vamos lá, né? Fazer um bocado de poeira aí e mostrar para o pessoal aí. Eu vou contar um pouquinho a história aí das pessoas que conheceram a massa plástica, deixaram o estanho na época para conhecer a massa plástica, tá bom? E dar uns exemplos bacanas para vocês. Então vamos lá, já falei muito. Então, gente, esse aí é um exemplo claro aí do que acontecia na época aí quando se fazia esses carros, tá? E isso era um trabalho feito de fábrica, entendeu? Uma emenda dessa aí, como vocês estão vendo aí, a gente refez essa lateral, mas fizemos um encaixe aí como original. Então, era esse tipo de enchimento que tinha que ser feito na época com o estanho, tá? Então, essa parte a gente mostrou ali sem o estanho, então a gente vai estar mostrando outra parte que vocês estão vendo agora, que é a parte que foi preenchida com estanho de fábrica, que está aqui. Então, todo o reparo que era feito, todo o acabamento que era feito na época, tá? Era feito com estanho, nessa época antiga. Eu não sei quando que a massa plástica foi introduzida no mercado, mas eu já peguei essa fase da massa plástica. Então, quer dizer, princípio da década de 80, eu já estava trabalhando mesmo com os meus carros, já estava trabalhando com a massa plástica. Então, a gente via muita gente que ainda trabalhava com o estanho, mas já era uma atividade obsoleta já, de certa forma na época, porque encontrou a facilidade da massa plástica, entendeu? Por isso eu quero mostrar para vocês como que a massa plástica hoje, que é tão demonizada, como que ela foi introduzida aí no mercado, entendeu? Então, olha para você ver a concepção de uma pessoa que usava estanho, que ele fazia grandes preenchimentos igual esses daí, tá? Com o estanho. Então, qual que seria o problema de uma pessoa dessa usar massa plástica no lugar? Era uma solução mais rápida e precisa, e ia fazer o mesmo enchimento que ele tinha costume de fazer com o estanho. Então, olha para vocês verem que às vezes quem está hoje bem aí, ó, trabalhando aí com todos os materiais aí de primeira linha hoje, né, em situações aí diferentes daquela época, pode julgar, entendeu? Porque na época a massa plástica, ela era inovação, entendeu? E ela veio para substituir essa parte desse trabalho do estanho, que passou a ser o quê? Passou a ser bem mais rápido. Essa transição, igual está aconteceu recentemente com por exemplo, esses produtos fast,
por exemplo, aí que tem no mercado, vernizes que secam rápido, como é que fala? Primer que seca rápido, esses produtos aí com secagem UV, né? Esses revestimentos cerâmicos. Então isso é inovação hoje. Então a massa plástica na época foi isso, entendeu? Só que quem está hoje não pensa nessa época, né? Porque ele não viveu essa época. Então essas pessoas que estão hoje usando esse tipo de material inovador, eles vão ser a próxima geração a ser criticada, igual essa geração que veio antes deles aí, está sendo criticada por causa da massa plástica. Vocês estão entendendo qual que é o ponto de vista? Porque basta alguém criticar alguma coisa que vira aquele couro, né? Aquele bordão e aquele couro. Ah, massa plástica, massa não sei o quê. Entendeu? Mas a pessoa precisa entender. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou defendendo maus profissionais, não estou defendendo pessoas desonestas, entendeu? Não estou defendendo tipos de trabalho ruim, não. Eu só estou falando da transição da época aí, que aconteceu, tá? E as pessoas, às vezes, acharam na massa plástica uma facilidade de fazer um preenchimento, como fazer um preenchimento no reparo. Um amassado na lateral, um amassado no paralama, que era rebatido, limado e preenchido com estanho. Então, é esse que é o problema. Todo mundo que trabalhava com estanho, que ainda continua na ativa, pegou e começou a usar massa plástica, entendeu? De maneira mais rápida e de maneira mais eficaz. Entenderam agora como é que funciona o negócio? Então é por isso que às vezes o que é hoje é atualizado, mas futuramente vai ser defasado. Por pior ou por melhor material, mas vai ser defasado. Como as pessoas hoje falam da massa plástica de uma maneira tão absurda, de uma maneira tão assim, como é que fala? Até desumana. Porque na época o que tinha era isso para estar trabalhando. E eu peguei essa época da massa plástica, trabalhei muito com massa plástica, tá? Não tenho vergonha nenhuma de ter trabalhado com massa plástica, porque hoje todo mundo tem essa coisa, como é que eu vou dizer, né? Essa super informação, tem um celular na mão, tem conteúdos igual da gente, que a gente fala, que a gente sempre está informando, de outros também. Então todo mundo acha que é muito inteligente, mas sentir na pele mesmo o que é você entregar um produto, o que é você se virar como pode e às vezes nem ter ninguém para te explicar como, não é fácil. Então a gente às vezes aprendia no tranco mesmo e do jeito que tinha que ser. E o que importava sempre era entregar um bom resultado. Tá bom, gente? Então é isso aí. Quem ficou lá atrás, aí a pessoa acaba ficando defasada mesmo. Só que a evolução acontece. Hoje, para que eu vou hoje usar uma massa plástica sendo que tem uma massa poliéster? Sendo que eu posso trabalhar um pouco mais na chapa e usar menos material. Entendeu? Mas na época não. Na época era assim, tinha pouca informação e a gente aprendia, né, da pior maneira possível e tinha que dar conta e tinha que fazer. Beleza, gente? Então, fica aí esclarecido que a gente não está defendendo ninguém que está usando massa aqui sem consciência nenhuma, tá? Mas é para vocês entenderem que se vocês voltarem lá 40 anos atrás, 35 anos atrás, vocês entenderem a transição de quem deixou de mexer com chumbo, né, com estanho, e passou a mexer com massa plástica. Então ele entendia que todo preenchimento que ele tinha que fazer era com massa plástica. Entendeu? Esse é um ponto. E aí a gente vai continuar aqui falando outros aqui. Outro exemplo é esse aí que eu vou estar mostrando para vocês essa tampa aí agora também. Tá? Então é o seguinte, vocês estão vendo que é uma tampa que está amassada, rebateram ela aqui do jeito que deu e aplicaram a massa. Quando você olhava assim, estava perfeito, entendeu? Mas dá para ver perfeitamente aí, depois que a gente removeu, né, acendeu até os vincos, acendeu tudo, porque essa parte aqui de trás, no charger, tem os frisos e tem um vinil, entendeu? Então o que acontece? Quando é aplicado esse vinil aqui, mesmo com o vinil aplicado, todos esses vincos aqui aparecem. Então tem que fazer, não pode encher muito de material no lugar desse aqui não, porque senão, na hora que você bate o olho, você vai ver por trás do vinil, pelo vinil você vai ver que o material tá excessivo no lugar desse, tá, gente? Mas aí que eu vou mostrar aqui qual que é
Por que leva às vezes as pessoas a fazer um tipo de trabalho desse? Por quê? Igual vocês viram aí, ó. Olha a parte de baixo. Igual vocês estão vendo a almofada aí, ó. Tudo dessa maneira aí. E vocês olham por cima e estão vendo a chapa aqui em cima. O que acontece? Quem conhece a Dodge sabe que isso aqui são duas chapas. É uma chapa dupla, tá? Então o que acontece nesse caso aqui? Para fazer um rebatimento legal, na época não existia spotter, não existia essas máquinas aí, igual a gente acabou de falar sobre a massa plástica, né? Então você fazia o que você podia, entendeu? Então às vezes tinha pressa de entregar o carro, como que você ia descravar uma tampa dessa inteira, que são duas chapas. Se você descravar aqui, vai ficar a parte interna e a parte externa. E você, com o tempo para entregar o carro, precisando entregar o carro, às vezes o cliente em cima de você precisando do carro, porque a pressa sempre existiu, tá, gente? Hoje ela está maior, mas a pressa sempre existiu. Então, levava a pessoa a fazer o quê? Desamassar, entendeu? Às vezes não tinha orçamento e não tinha tempo para você prolongar aqui, abrir uma tampa dessa toda e fazer o trabalho como tinha que fazer. Então, ele preenchia muito essa parte aqui de massa, porque tinha que modelar, e contrapartida, na hora que ele ia modelando o restante aqui, ia crescendo, então ele tinha que passar massa em outros lugares aí que não era necessário, e com isso ia sumindo os vincos, ia sumindo, perdendo a forma do carro, entendeu? Porque a parte que precisava nivelar, ele nivelava, e aí acabava que tinha que nivelar a outra parte também que não precisava, para o negócio ficar visivelmente suave e bacana, entendeu? Então é por isso que muitas das vezes, que a hora que a gente remove um carro, a gente vê lugares que não tinha necessidade de ter massa e tem um tanto de massa lá, tá bom, gente? Então é mais um esclarecimento porque que às vezes leva as pessoas fazendo esse tipo de coisa aí na época. Então, gente, vocês estão vendo aí, ó, a remoção de massa desse paralama aqui, ó, esse paralama aqui do lado direito. Então, como eu terminei de falar lá sobre o excesso de massa, eu vou estar mostrando para vocês aí. O que acontece? Quando chegava um carro desse na oficina, para a gente, por exemplo, reparar um paralama desse, tá? Às vezes amassava no meio, amassava, tinha alguma avaria, o que você tinha que fazer? Chegar aqui e consertar. Aí se você via que tinha muita massa, entendeu? Justamente assim, ó, perto da porta, perto das emendas, assim, você via que tinha muita massa, o que você tinha que fazer? Se você não tinha orçamento e não tinha tempo, você tinha que fazer o trabalho que estava ali, né, localizado, tá? Naquele lugar que você ia fazer o trabalho, e você tinha que completar com massa. Por que eu falo isso? Aí que vem a história, que muita gente fala, por que usou tanta massa sem necessidade? Você tinha um tempo e tinha um orçamento para entregar aquele carro. Se você retirasse a massa toda daquele paralama, tá? O orçamento só era para reparar o paralama. Pensa para vocês verem, tá? Se você retirasse toda aquela massa, vamos dizer 1 centímetro de massa aqui de um paralama aqui, que já veio, já estava nele por um outro trabalho que tinha sido feito, o que ia acontecer? Ia desalinhar a porta com o paralama. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, vem hoje os moralistas, é só alinhar e remover a porta. Pois é. Será que você trabalha sem ser pago? Será que você trabalha dentro de um período de 2 dias que te dá para entregar um carro, você consegue remover uma porta, aí chega que você termina de remover a porta, vem a lateral, aí você vai e remove a lateral, chega lá no porta-malas também está tudo cheio. Pensa bem para vocês verem, gente. Paralama com capu também? Paralama com capu. Então, era mais do que certo a pessoa fazer o reparo no lugar, fazer o preenchimento, entregar o trabalho dele e pronto. Era assim que tinha que fazer, entendeu? Porque às vezes era um carro que já tinha muita avaria, tinha muita coisa feita nele, muito trabalho dele, feito nele, e você não podia corrigir, porque você não tinha tempo e não tinha orçamento. Tá bom, gente? Então, pensem, se coloquem no lugar de quem está na reparação, que a reparação é sempre demonizada, a reparação é sempre julgada, e julgada às vezes de maneira injusta, porque é dado para ele aquele determinado tempo e é dado para ele aquele determinado orçamento para ele estar executando aquele trabalho. E se ele invadir mais, ele vai perder o tempo, vai perder o orçamento e não vai ganhar nada com isso, porque no fundo
O cliente quer o carro dele rápido, quer o carro dele brilhando, e na maioria das vezes, uma pessoa que critica um trabalho desse é um outro profissional que pega e às vezes quer fazer um nome mostrando que ele faria melhor, mas se chegasse para ele, ele ia fazer a mesma coisa, porque eu tenho certeza que sem orçamento e sem tempo ele não ia conseguir fazer de maneira correta. Tá bom, gente? Então, era o correto a ser feito, é o que tinha que ser feito na época, então não dá para julgar ninguém aí. Tá nos bom? dias de hoje. Nos dias de hoje, tá? Estou falando nos dias de hoje. Hoje não. Hoje a gente tem que pegar um carro desse, a gente tem que fazer no padrão que tem que ser, a gente tem que alinhar esse carro, tem que voltar a forma dele o máximo original possível, usar o mínimo de material possível, e é essa que é a hora da gente investir nesses carros e dar para eles o que eles não tiveram na época. Porque hoje a gente tem tempo e orçamento. Orçamento. Vocês entenderam? E é um resgate de um carro que não é um carro do dia a dia, não é um carro que a pessoa precisa dele para trabalhar, precisa dele para viajar. É um carro que ele quer ter um exemplar bonito e bem feito na garagem dele. Tá bom? Esse que é o ponto, que a gente não está defendendo quem faz coisa errada nos dias de hoje, tá? Porque na época tinha que fazer e assim tem que ser. Então, gente, conclusão final de tudo isso que eu falei é o seguinte: é porque às vezes a gente fica chateado, porque às vezes a pessoa coloca a profissão, tá, como se fosse um todo. Parece que todo mundo é a mesma coisa, parece que todo mundo faz tudo errado, o lanterneiro. Eu já cansei de escutar isso. Ah, meu lanterneiro fez isso comigo, ah, meu lanterneiro fez aquilo. Mas o que acontece, gente? O que manda muito também, sabe, não é só a culpa de quem fez, é a culpa de quem manda fazer. Porque às vezes a pessoa chega lá, ela quer fazer um serviço baratinho, quer colocar o carro para rodar, não importa como fica, entendeu? Eles querem colocar o carro para rodar. Então, é isso que acontece com o carro. Às vezes ele chega lá, tá? Um carro, por exemplo, ele sai novo, às vezes ele tem a sorte de ficar na mão do mesmo proprietário que cuida dele, até ele alcançar uma idade, mesmo assim ele ainda conserva ele por gosto, por vontade. Isso aí é quase que uma raridade. Então, o jeito certo que acontece, geralmente a pessoa vai lá, tira o carro, ele ficou um pouquinho defasado, ele passa ali para frente, passa para a mão de outro. Às vezes você vê um carro desse aqui, já passou na mão de uns 15, 20, sei lá quantos proprietários. E desses tantos proprietários, aparece aquele que cuida, aparece aquele que gosta de fazer gambiarra, aparece aquele que gosta de procurar um serviço alternativo, aparece aquele que quer buscar aquela peça original e quer manter o carro bacana, entendeu? Então o carro fica na mão de várias pessoas, o carro não decide, entendeu? Quem decide é sempre o proprietário. Então, esse carro vai tendo essa trajetória aí na mão de vários proprietários, então cada hora, um dia ele vai fazer o uso de um bom óleo lubrificante, na mão de outro ele vai comprar aquele óleo lubrificante reciclado, vai colocar no motor, e é assim que funciona. Por isso que os carros chegam numa situação tão ruim, que às vezes a gente não entende por que o carro chega daquele jeito, tá? E esses carros são carros assim muito fortes, muito guerreiros, que às vezes chega por insistência mesmo. Porque a maioria das vezes não é só o profissional, a maioria das vezes é opção do proprietário, tá bom, gente? Então, é isso que acontece. Esse carro aqui, por exemplo, quando você pega um carro desse, primeira coisa que eu fico vendo, muita gente, eu consumo muito conteúdo também, então eu fico vendo gente que às vezes não tem embasamento, né? Gente que está mexendo no carro pela primeira vez, nem conhece a profissão. Primeira coisa que a hora que ele começa a mexer no carro, eles já falaram, o cara encheu de massa, olha que serviço porco, olha que não sei o que, a pessoa não tem nem noção do que é um trabalho, o que é uma trajetória de uma profissão, e critica dessa maneira, entendeu, gente? Mas ele não sabe como que foi a vida desse carro, entendeu? Então é por aí. Então acontece dessa maneira, igual esse carro aqui, dá para ver que não foi o único profissional que trabalhou nele, tem partes que tem uma massa de uma cor, uma massa de outra, uma cobertura de tinta diferente, entendeu? Um padrão de solda diferente. Então foram várias pessoas que trabalharam nesse carro, em vários momentos da vida dele, tá? E com várias opções aí de orçamento, tá? Que foi dada para fazer cada etapa nesse carro durante a vida dele inteira. Então, gente, é isso aí, tá? O que eu tinha para falar é isso aí.
E reforço aqui no final, não estou defendendo nenhum tipo de trabalho desonesto, tá? E nenhum tipo de trabalho ruim, tá? Estou reforçando aqui, eu só estou mostrando a realidade da gente que era lá atrás e o que a gente tem hoje. Se você sentar, se estagnar, você não evolui. Então, vamos aproveitar o que tem de hoje de melhor, vamos pegar toda a informação que você puder pegar, vamos estudar bastante a profissão, vamos fazer o máximo que a gente puder para estar entregando sempre os melhores produtos aí, tá bom? E isso a gente dá alegria para quem está recebendo o trabalho e satisfação profissional para a gente, tá? Porque aí você vira uma referência boa, tá? Uma referência dentro do que tem que ser, tá bom? Aí sim, você vai conseguir atrair o seu público, você vai conseguir esquivar de trabalhos que você não queira, tá? E seguir uma linha de raciocínio e tocar uma vida profissional assim, que já é uma vida bem cansativa, bem desgastante, tá? Fisicamente. Agora ela passar a ser um desgaste mental, aí sim a coisa complica. Então a gente tem que ter satisfação no que faz, tá? Ser bem remunerado para isso e ter foco só em sempre entregar o melhor que a gente puder, tá bom? Então, no próximo, gente, né? A gente já está mostrando aqui, né? Uhum. Já começamos, então quer dizer, agora é hora de começar a alinhar, começar a fazer, tá ali, já removemos as portas. Então, no próximo assunto aí, se vocês gostarem, a gente vai falar um pouco sobre remoção, tá? Remoção, sobre alinhamento. O Soalho aí também nos dá um spoiler para vocês, hein? O Soalho tem bastante trabalho para fazer aí, tá? Mas agora a gente vai engrenar nisso aí, fazer essas pontas de paralama, né? Engrenar no assoalho, começar a fazer os alinhamentos aí para terminar essa, como se diz, né? Essa trajetória desse carro aí. Eu queria que demorasse menos, mas foi muita surpresa que apareceu e é isso aí. Quem sabe o que é essa profissão sabe bem o que eu estou falando, tá bom? Então é isso aí, gente. Então nunca é afronto, é que eu falo. A humildade, ela sempre ajuda as pessoas, mas a humildade com moderação também. A gente não tem que escutar tudo e aceitar tudo. E nem ser arrogante demais a ponto de não querer aprender e evoluir também. Tá bom, gente? Então, o equilíbrio, tá? É isso aqui, ó. O equilíbrio é a chave para tudo. Para que tudo funcione como tem que funcionar e sempre dar o nosso melhor e mostrar sempre o que a gente faz. Nunca criticar o que o outro está fazendo. Porque para a gente criticar, a gente tem sempre que estar fazendo melhor. E nem assim dá o direito da gente criticar o outro. A gente faz a nossa trajetória e cada um segue a sua. Tá bom? Então, cada um ganha o sucesso dentro onde acha que tá legal para ele. Tá bom, gente? Então, um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.